Essa doença aqui é uma doença rara, mas que existem muitos pacientes com polimiosite, muitos pacientes. E uma das características mais importantes dessa doença, mas que essa paciente aqui, ela não consegue sentar e levantar sozinha. Então ela fica na cadeira e ela não consegue levantar. Então ela se caracteriza principalmente por redução de força muscular e aumento de creatina quinase. Então quanto que tem de força aqui? Nossa, aí tá 5, 6? Nossa. Muito baixo. E outra coisa importante, creatina quinase aqui de quase 8.000. Lembrando que o ponto de corte da creatina quinase é, para a mulher, 211. Então existe um grande aumento de creatina quinase. E a creatina quinase tem sido muito agora evidenciada em que tipo de modalidade esportiva? Muita gente está falando dela agora. No CrossFit. As pessoas vêm treinando muito com alta intensidade, gerando alta produção, né, de creatina, o que leva a uma sobrecarga renal, causando o chamado rabdomiólise, onde você pode ter realmente um dano renal e até um dano renal irreversível. Então, devido à alta intensidade da sobrecarga. Esse paciente, ele tem um aumento de CK natural, sem treinar. Então, é um indício que a musculatura está inflamada, e como se fosse uma perda, né, de músculo, literalmente, pelo processo, o que leva muitas vezes a consequências também de sobrecarga renal. E aí a gente tem redução de força das extremidades, onde o CK aumenta até em 50 vezes e é uma doença autoimune também. Temos um caso de pacientes que para o diagnóstico tem que fazer uma biópsia, muitas vezes, para detectar se ela tem uma polimiosite ou uma dermatomiosite. O que difere um do outro? A polimiosite não acomete a pele e a polimiosite, a dermato acomete a pele e a polimiosite não acomete a pele. Faz o mesmo da secada. Isso, mesma questão do secar. Então você tem que mapear, você faz também uma eletromiografia, você insere uma agulha dentro da musculatura para detectar como é que está a ativação do músculo. E alguns sinais visíveis dessa dermatite? Não, aí a característica mais comum que acontece é a elevação desses limites de CK e redução de força das extremidades, como a gente comenta aqui. Mas quer dizer, a dermo não dá para ser? Não dá para ser visível. Tem manchas, tem uma dermatomiosite, inflamação da pele, né? Pigmentação, dermatomiosite também. Então é dermato de pele, miosite de inflamação do músculo. Então afeta a pele e essa musculatura. Como ela tem uma característica de redução de força das extremidades, então a mão fica fraca e os pés, né, musculatura dos pés, dorsiflexão, também reduz muito. Automaticamente, flexores, tensores, quando eu tenho essa musculatura dos membros inferiores fraca, eu não tenho estabilidade muitas vezes. O que acontece com muitos pacientes com o passar do tempo? Aumenta o risco de quedas. Então essa grande preocupação de redução de força da extremidade faz com que eles caiam. Então, olha a importância de você medir, avaliar e já prescrever em cima disso. Uma outra... Diga lá. Eu tenho uma dúvida sobre creatina quinase. Manda. Por exemplo, você falou que ela... Eleva. Mas, tipo assim, o que ela faz quando você tem? Então, a creatina quinase elevando, ela está mostrando um dano muscular. E essa elevação é o organismo que libera? Libera. É como no exercício, por exemplo, o excesso da contração muscular, ele é um resíduo metabólico da contração muscular. E quando você treina muito, por exemplo, acabei de urinar, eu urinei quando eu acordei e depois eu não urinei mais, porque eu transpirei muito. Como eu transpirei muito, eu tomei café, tomei água e eu não tinha urinado ainda, por isso que eu trouxe 2 garrafas d'água. Por que eu estou tomando 2 garrafas d'água? Porque quando eu fui urinar, a minha urina estava muito escura. Eu fiz um treino de descida e de subida. Fiz 7 km descendo e subindo. Quando eu olhei para a minha urina, ela teve 2 vantagens. Primeira, ela foi curta. Foi pequena.
E ela estava ela chegou a estar amarela para laranja. Sinal que o meu treino foi intenso. O que eu tenho que fazer? Tomar muita água para ajudar o meu rim a excretar. Isso tem que fazer no pH. Oi? No pH? Sim, altera porque foi um treino de alta intensidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar o meu rim. Como é que eu ajudo o meu rim? Por exemplo, eu estou com sede de novo. E aí eu tenho que tomar mais água para justamente, quando eu urinar, eu tenho que ter a urina clara. Enquanto minha urina não está clara, eu não estou ajudando meu rim a excretar esse resíduo metabólico produzido pelo exercício. Então qual é a característica dessa urina? Escura, né? Ureia alta, cheiro forte. Então isso vai levando a dano renal se você não cuidar. Eu já tive uma situação comigo que eu urinei assim, preto praticamente, bem escuro. Que eu fiz uma viagem, quando eu voltei de viagem eu fiz um treino de 15 de 400 metros. 15 de 400. E aí eu puxei, eu fiquei 2 dias assim, aí eu comecei a tomar muita água. Então geralmente eu faço isso, eu vou lá, hoje por exemplo, foi mais escuro que o treino de 36 que eu fiz domingo. Por quê? Porque a porrada foi grande. Então você tem que perceber isso no seu aluno. Então por isso que eu trouxe 2 garrafas, eu gosto de trazer aquela maior. Então esse tipo de paciente, o que a gente tem que ter em mente? Ele está tendo uma sobrecarga para eliminar isso. E aí você tem que... Da creatina quinase. Isso pode levar até um problema renal. Você percebe que o músculo produz essa substância, né? Que como se tivesse... Ele está se combatendo, é uma doença autoimune que é uma miosite, uma inflamação do músculo. E aí o que você tem que fazer? Ajudar ele, né, na verdade com a medicação, tratar e tomar água, porque depois o rim vai acabar sendo afetado com isso também. E onde que a gente, tipo assim, por exemplo... Você faz o exame de sangue e exame de urina. Mas, por exemplo, se eu estou prescrevendo para um aluno e eu estou dentro da aula com ele, tá. Aí eu teria que indicar para ele tomar água antes e durante o treino. Eu geralmente recomendo ele tomar sempre uma garrafa durante, até porque a água emagrece. Ela ajuda a girar ciclo de Krebs. E eu sempre falo, acabou o treino, se for intenso, percebe a primeira urina pós o treino. Se ela for uma urina clara, senão o seu treino foi ridículo. Só que tem gente que é pouco treinada, você faz esse treino do seu pai, por exemplo. Ela passou um treino pro pai dela, meia hora de bike e uma musculação bem leve. O treino que eu passei pro pai dela, que é 5 minutos de aquecimento, com 8 estímulos de 20 forte, com 40 segundos fraco, vai mudar o metabolismo dele. A urina dele vai mudar só por causa desse treino. Então ele é um marcador interessante para saber. E quando eu não falo para você, cara, minha urina estava forte, sinal que a porrada comeu, entendeu? Foi forte pra caramba, porque você produziu, né, você trabalhou muito fibra de contração tipo 2, você aumentou a intensidade. O legal disso tudo, eu treinei super forte, dormi 4 horas e 20, estou super disposto, já dei agora 14.500 passos, entendeu? Fiz praticamente o treino de jejum. Né? Daqui a semana que vem eu viajo para fazer uma maratona e estou super bem. Então é aquele sinal que você tem que falar assim, calma que não é super-herói ainda não, entendeu? No caso, eu poderia fazer isso. Isso, então assim, comi, me alimentei, já tomei 2 garrafas, vou ter que tomar outra. Agora, qual é a minha preocupação? Urinar claro. Tem que urinar claro logo. E se for uma pessoa que toma muita água, assim, depois do dia faz um treino mesmo que for pesado, mesmo assim ainda vai mais, esse marcador ainda Não, ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Claro que você tomou bastante água durante o treino, pode diminuir, porque ela aumenta pela cor, pela quantidade de urina que você excreta. Por exemplo, eu transpiro demais. Então por isso que eu tenho que... E foi uma característica hoje, né? Eu não levei a garrafa de água pro treino, que eu sempre levo. Aí eu tomei menos água que o convencional. Aí eu percebi ali, eu falei, já? Então aí ficou escura pela pouca quantidade de líquido que eu tinha, né? Então isso é interessante perceber também. Além desse caso, trazendo para cá, ela vai tomar corticoide, ela vai fazer quimioterapia, sobrecarregando mais o sistema. Então, mais um motivo para estar preocupado com a questão da água. Por exemplo, uma pessoa que corre 40 minutos. Certo. Com a água, tem que ter água, não precisa? Como que é visto isso? Não, se a pessoa está fazendo um treino de 40 minutos, claro que depende. Se você correu hoje, estava 14 graus, você não vai ter tanta sede. Agora você corre lá 10 horas da manhã no parque, está 32 graus. Tudo vai depender. A temperatura corporal, né, que vai variar, e também o seu grau de desidratação. Tem gente que não transpira muito. Aí não há muita necessidade. Então não há tanta necessidade. Mas geralmente, quando você corre mais de 1 hora, é aconselhável você estar tomando 200 ml, 250 ml a cada 30 minutos. Tanto que as provas são assim.
A hidratação a cada 5 km, quando é maratona, depois do 15 a cada 3. Entendeu? Então já é marcado, já é padronizado, tá? Então você tem que estar... Isso vai afetar muito quando um treino de 2 horas, aí se você não tomar lá, você paga a conta depois, tá? Então, atrofia muscular até de 40% dos casos. Um outro ponto importante, vamos entrar direto. Então, entendendo que a pessoa lá está fazendo exame de rotina, de repente aumentou a creatina quinase muito alto. E para vocês terem uma ideia, quem terminou um treino aqui sente aquela dor na perna, né? No outro dia, é a dor que a pessoa sente o dia todo. É a miosite, a inflamação do músculo. E quando você faz aquele leg press, aquele drop set, superset, é uma inflamação. Só que ela passa, porque a creatina quinase é o seguinte, quando você vai fazer um exame de sangue, você tem que ficar 24 horas sem fazer exercício. Por quê? Porque se você faz um exercício igual hoje, se eu fizer meu exame de sangue amanhã, vai dar alto. Aí vai dar lá 300, 400, 800. Por 800? Esse cara tem um problema. Entendeu? Mas foi por causa do exercício. Por isso que pede para você não fazer exercício 24 horas. Por exemplo, PSA de homem, até 48 horas. Porque ele altera, né? Que é o hormônio, é o marcador de próstata. Porque a gente sabe que você, dependendo da atividade física, muda esse marcador. Pedalando, sentado, afeta mais. Então o exame é de jejum. E aqui, só para trazer para a nossa realidade. Os trabalhos em relação a essa doença vieram só em 99. Com a Alex Anderson. Agora vamos pensar bem. Você acha que a Alex Anderson teve uma aceitação pela comunidade científica? Prescrever exercício para um paciente com polimiosite? Sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Quando foi isso aí? 99. Você acha que foi aceito? Não foi aceito. Você imagina você ter uma mãe. A sua mãe tem a creatina quinase de 10 mil, 15 mil. E ela sente dor o dia todo. Você acha que, como é que você receber a situação? Vamos fazer um treino de perna. Qual é a tua visão? Dupla situação negativa, né? Primeiro, ela vai treinar e vai ficar o quê? Dolorida. E ela vai treinar e vai aumentar o quê também? Então é até contraditório. Pô, eu vou treinar alguma coisa que vai aumentar o marcador dela. Então você percebe claramente que sempre tem que ter um maluco, né? Um cara para falar, cara, vamos peitar isso. Por quê? Eles perdem força. Eles perdem mobilidade e funcionalidade. Se eles não treinarem, sabe a curva normal? Que a gente perguntou no primeiro semestre, você tá lá, você aumenta a força, depois ela começa a cair, não é? O que acontece com esse paciente? Esse processo é acelerado. Então ele tem 40 anos, mas com uma idade de 80 em nível de idade biológica de força. Então ela percebeu que eles tinham que fazer um trabalho físico para com que essa idade biológica não tivesse essa queda, freasse. Você viu a força de 7? Essa pessoa não segura um copo, não anda. Então ela começou a peitar e começou a passar o treinamento. E olha o que ela descobre. Que era seguro secar, não aumentava secar e que era prático. No entanto, tinha que encorajar a aderência do treinamento para os pacientes. Por quê? Muitos deles não seguiam. Em torno de 50% dos pacientes com polimiosite não tinham aderência ao treinamento, por todos esses fatores. Um dos motivos, o treinamento era domiciliar, que é o grande erro que vocês estão cometendo com o paciente de vocês. O que está faltando? Supervisão, acompanhamento, ajuste, não é verdade? A distância não tem esse desafio? Sabe como é que eles monitoravam os treinos? Por telefone e por um fisioterapeuta. Então o que acontecia? Os pacientes não conseguiam mostrar a evolução. Os resultados foram controversos na melhora da capacidade funcional com treinamento domiciliar em pacientes. No entanto, quando surge o grupo do Mata, né, na verdade o grupo do Gualano da USP, pega essa brecha, começa a trabalhar com paciente, tem a chove de paciente lá na USP, e eles criam um projeto de doutorado com esse tipo de paciente. Mapeando a brecha que foi dado pela Alex Anderson. Oxe, por que não melhora? O que está faltando no treinamento, Felipe? Que não tinha? Treino sistematizado. Sistematizado. Aí eles vão lá e montam um treinamento de força e aeróbio, progressivo e supervisionado. Não só fazem uma organização desse treino estruturado, mas começam a fazer um mapeamento até melhor dos marcadores. Então eles mostram melhora, né, na estratégia de prescrição, onde força melhorou,
agilidade melhorou, cardio melhorou, qualidade de vida, sem alterar o CK. Creatinase. Então percebe que o que estava faltando no Alex Anderson? Controle, progressão, evolução, ajuste, para com que melhorasse os marcadores. Aí eles fazem um outro trabalho, imagina só, quem aqui já fez trabalho de oclusão vascular aqui? Dói ou não dói? Agora você imagina um paciente com polimiosite fazer um trabalho de oclusão vascular. É a dor da dor, né? Vamos lá. Eu já vi, né? Alguns professores fazendo esse processo, né, de oclusão vascular. Sim. Mas como é que funciona? Então, você tem um aparelho de pressão arterial de braço, você bota na perna e você faz o processo de pressão. Você aumenta a pressão na perna, aí você vai trabalhar em cima de algumas variáveis. Por exemplo, você pode trabalhar em cima da pressão arterial, você pode fazer uma análise também com o Doppler para saber qual é o grau de pressão com percentual. Então, geralmente, né, como nesse trabalho, em torno de 80 a 90 milímetros de mercúrio. Eles trabalharam nessa faixa. Tanto que... Então, o que eles pensaram? Nós vamos aumentar mais a capacidade de resposta dessa musculatura, principalmente para não trabalhar com uma sobrecarga nesse paciente. Foi uma ideia. Aí eles trabalharam, porque esse vídeo aqui aparece, ela faz o trabalho, mas é com uma plaquinha só. E ela fazendo lá o treinamento. O mais interessante é que eles mediram secção transversa e também mediram leg press. E olha só, time up and go. Olha só que sacada. Isso aqui é interessante a gente trocar uma ideia. O trabalho deles foi muito bem feito porque eles fizeram o seguinte, eles pegaram e mediram. Então pensa aqui um time up and go, a pessoa está aqui, vai fazer um trabalho, né, e ele está aqui e mede. No início do estudo, os pacientes faziam 16 segundos do time up and go. Então vamos junto, dá uma olhada. Atenção, já. Olha quanto tempo demorava para fazer os 3 metros. Vem. O tug. Olha o tempo que demora. Esse segundo estava fora, porque acima de 11 é considerado fora. Fora. Então, 16 segundos foi o tempo que demorava. Aí eles treinam os pacientes. Porque o TUG é um marcador de quê? De risco de queda. Então eles mediram, deu 16. Aí eles treinam os pacientes e diminuem para 10. Olha só a diferença. Olha a diferença. Fortaleceu a perna de todo mundo. Todo mundo. Ele vem e senta. E aí ele mostra que diminui em 6 segundos. Então ele prova isso. Agora você imagina você filma o paciente antes e filma ele depois. Então é aquela questão de provar essa métrica e foi uma das coisas mais importantes, porque esses pacientes têm um risco de quê? Principalmente, problema de equilíbrio. O que eles sofrem muito? Queda. O que impede a maioria desses pacientes no dia a dia a evoluir e manter é o risco de queda. Então eles melhoram essa capacidade funcional, onde eles provam isso também, e daí então eles publicam isso. Quando a gente cai na nossa realidade, surge o primeiro paciente para mim com polimiosite, aí me indica o paciente, eu não conhecia, como acontece muito de vocês não vão conhecer, você não vai saber de tudo, e isso é o legal, chega o paciente, vamos estudar o caso. Aí o que a gente fez? Foi lá, fez o teste, sentar e levantar, lá na cadeira, levanta, a pessoa não conseguia levantar. Ela levantava habitualmente no dia a dia, mas ela levantava como? Com o braço. Só quando ela se deparou com o braço cruzado para levantar, ela não conseguiu levantar, e a gente estava com os professores, o que aconteceu depois desse teste? Ela chorou. Ela e todos nós, juntos. Ela percebeu que ela não conseguia levantar. E a gente percebeu claramente que existia um componente emocional com aquele sentar e levantar. Aí o que a gente fez? Vamos prescrever para ela voltar a sentar e levantar sozinha. Aí pegou o banco de Scott de bíceps, né? O banco não consegue regular? Então a gente regulou até uma altura que ela conseguia levantar. E qual era a evolução? Qual foi o aumento de intensidade? Descendo o banco. Então a gente foi descendo até que ela conseguia. Até que chegou o dia que ela fez o teste. Que a gente falou, agora é a altura da cadeira. E era uma expectativa para aquilo. Você vê, um exercício. Até que chegou o dia, ela foi lá e
levantou. Quando acabou, o que aconteceu? Ela chorou. E aí nós choramos juntos de novo. E daquilo ela foi para 1, dali ela foi para 2, dali ela foi para 3, até que a gente consegue. Então a prescrição dela foi baseada em sentar e levantar, onde ela conseguiu chegar a levantar 9 vezes. Publicamos esse trabalho em um congresso, também um estudo de caso bem interessante. E aí é interessante ressaltar isso. O que você como profissional tem que perceber? Por exemplo, a própria Vitória, com esse trabalho da doença de Vick. É um trabalho interessante. Você tem que fazer as 3 etapas do seu projeto. Seu projeto é estudar, analisar, prescrever e nem que você faça uma publicação num congresso. Então você tem que mapear o ciclo, entendeu? Você tem que ser curioso. O caso de vocês com lúpus, que praticamente não tem na literatura, dá para a gente mandar esse trabalho para São Paulo, para o Celafix. E isso torna você diferente das pessoas. E nesse caso, foram 13 semanas, ela só treinava 2 vezes na semana só. E eram poucos exercícios. Melhorou sentar e levantar. O bíceps, que eram 4 repetições, foi para 19. Força de preensão manual de 12 foi para 18. Olha o percentual de evolução. E esse vídeo aqui, pena que ele não vai abrir, ela não sentava e aqui ela passou a sentar e levantar 5 vezes. Quando acabou o teste, o que aconteceu? Mais uma vez, chorou e nós choramos junto também. Calma que ainda tem mais um choro ainda no final. Então, só que aqui é um ponto marcante da aula. Vocês vão perder a mais importante agora. Tá bom? Olha só. No momento que... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma escala de... É a creatina quinase dela ao longo do processo de treinamento. Conforme a literatura, dizia o quê, gente? Que com o treinamento acontecia o quê? Subiria ou manteria? Manteria. O artigo é lindo, né, gente? É bonito. Só que olha só o que aconteceu. Todo mês ela fazia exame. Então a gente mapeava ela, tá vendo? Então ela começa com 1.400, cai até a 143. Só que o que acontece? Todo mês não foi estável igual nos artigos. Aí que eu quero te dizer, que profissional você é? Você acredita no artigo e segue igual? E no artigo não tinha isso, então eu tinha que peitar. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Imagina só, teu paciente está nessa hora onde ele está subindo. Ele entra na atividade da doença. E daqui ele vem para cá, né? Daqui ele sobe para cá, daqui ele sobe para cá. Aí o que ele te pergunta? E aí? Segue? E aí, tu encara? Aí tu encara. Aí na próxima, outra. Aí ele vem para você e fala o quê? E aí, tu encara? Aí tu fala, topa. Na primeira porrada tu desiste. Mas tu segue. Mas depois vem a alegria, né? Olha o vale da queda. Então, assim, a grande questão do ordinário, né, daquele medíocre, do médico, o cara não mede nada. Não sabe de nada e reza para o que vai dar certo. Claro que rezar é bom, mas com ação. Aí você acredita, mede e fala, cara, ela está fazendo tratamento, ela está bem, ela entrou totalmente na medicação, quimioterapia, e a gente vai persistir, ajustar o treino e continuar, conforme aconteceu na aula de vocês hoje. Isso aqui é o caso real. Quase todos vocês têm um ponto em comum. Não foi uma reta. Não foi daqui para ali. Eu tô aqui, Felipe lá. Não, foi daqui, foi para lá, foi para lá, foi para lá, depois você vai e volta. Na verdade, é muito raro um paciente ser daqui para lá certinho. Só esse mês eu tive 2 que adoeceram e parou o projeto de 8 semanas. Não, mas é 8. Falei, 8 a gente determina. Eu posso fazer 12, 11. Quem manda sou eu, pô. Entendeu? Vira 8, depois volta e retoma o ritmo. E a gente conseguiu. Aqui ela realmente teve uma destruturação do processo, mas ela retomou. E aí surge um negócio muito interessante. Ela para de treinar porque ela machuca o pé. Deu uma torcida no pé, olha a questão, né? Vai lá, machuca. E aí eu falei, gente, quantos trabalhos na literatura tem sobre o tema? Qual que é o tema? Como é que é o nome da pessoa quando treina e para? O que acontece? A gente chama na educação física. A pessoa treina e para de treinar. Ocorre um fenômeno chamado destreinamento. Aí ela volta depois de 8 semanas, eu falo, vou medir, né? Lógico. Aí o que a gente faz? Faz o time up and go de 9, ela aumenta para 10, o hand grip de 17 cai para 11,
A força esquerda mantém, ou 6 e 6. Flexão de cotovelo, ela aumentou um pouquinho. Ao sentar e levantar, de 5, vai para 0. Quando ela fez o teste, voltou para 0. O que ela fez no final? Chorou e nós choramos de novo. Então você percebe que a melhora dela, ela percebe em um teste. Onde ela perde tudo aquilo e fala assim, e agora? Agora olha como você vai gerando valor para ela. Quando ela faz um teste e não levanta, como é que ela olha para você? O que ela pensa quando ela olha para você? Que você ajuda de novo. É assim, como é que é? Me ajuda de novo. De novo. E aí é aquela história. Você se torna importante. Ela vê a importância de você trabalhar, que você mediu. E o componente emocional muito, muito forte. 10, 6 minutos de caminhada caiu também, engordou um pouquinho e olha que interessante. Creatina quinase 143, aumenta para 500, a aldolase também piora. Então até a doença em atividade. O que a gente faz com esse trabalho? Publica o trabalho, porque não tinha na literatura nada sobre isso. Aí você faz todo o ciclo do processo. Não, mas é só um caso, é só uma situação. Será? Então o Congresso vai lá e aceita, fala, ótimo. Então você vai se tornando. E esse trabalho, eu acho que eu publiquei ele até no livro. Por quê? Porque não tem trabalho sobre esse treinamento. E é um trabalho que tem toda uma particularidade de mudanças de marcadores que você pode chegar. Então percebe que o destreinamento prova para ela que ela tem que manter treinando o tempo inteiro. E agora vamos para uma parte importante da nossa aula. Entendemos a doença, trabalha esse marcador inflamatório ligado à musculatura, força. No caso da fibromialgia, lúpus, sinais de artrite reumatoide, não está herdando a síndrome metabólica, não? Quase. O que acontece é que muitos pacientes que têm lúpus, muitos pacientes que muitas vezes têm fibromialgia e às vezes também com polimiosite, eles vão ter o quê? Aumento da pressão arterial, pode ter aumento do colesterol, pela falta de movimento, pela inflamação ou até pela própria medicação. Porque ele se torna hipertenso por causa do corticoide. Tanto que a gente percebe muitos de vocês, ele toma corticoide e losartana. Por quê? Porque o medicamento aumentou a retenção hídrica. Aumentou a retenção hídrica, aumenta o quê? A quantidade de sangue, sobrecarga no coração, ele vai tomar losartana para diminuir. Então ele toma o remédio. E o pior, ele começa a tomar o corticoide prejudica a captação de glicose pela musculatura. Ele se torna com o tempo diabético. Então ele pode tornar os dois. E quando ele não toma, por exemplo, um atenolol, o atenolol também prejudica a captação de glicose. É um ciclo constante do medicamento ajudando ele prejudicando. Então é muito comum isso ocorrer também. Por isso que a gente precisa treinar a musculatura dele para ele se tornar eficiente. A fisiologia dele, o coração, o cardio, a musculatura, para não precisar de tanto remédio. E agora, no meu caso, que eu vou fazer tal trabalho, eu posso colocar essas 4 doenças e tal? Claro. Não só pode, como deve. Então, gente, uma parte importante agora, que eu sempre falo, que é o laudo. É aquilo que o Érico, que é o ponto de gatilho dele. O que a gente tem que entender? O laudo é a chave da história. Nesse caso dessa paciente, o que a gente fez? A avaliação de qualidade de vida aponta que o domínio, capacidade funcional, aspectos físicos, emocionais, dor, vitalidade, saúde social apresentam classificação regular ou ruim. A avaliação da aptidão física apresenta uma dinapenia. Prejuízo no equilíbrio com elevado risco de queda, mostrando para a pessoa que está lendo o diagnóstico. O nível de atividade física diária está adequado, principalmente pelo reduzido número de horas sentado. Lembrando que esse laudo aqui já tem quase 4 anos atrás. Não tinha sistema, não tinha nada disso, tá? Parâmetros sociais adequados, ansiedade está ok, nível de estresse ok e saúde mental ok. Então percebe que o problema dela era o quê? Físico, não era mental. Uma pessoa, inclusive, muito forte de cabeça. E era até contraditório isso. E aí a gente vem para cá, de acordo com o último check-up, houve uma evolução de 61% para 74%, melhora em 38 mil marcadores avaliados, destaque para a melhora da força muscular de 200%. Ela sai de 4 para 8, de 4 para 10. Se eu falo para vocês 10 de força, Paulo, você vai falar, poxa, 10? Você vê a diferença se eu falar 200%, de que de 4 para 10? Como muda a percepção do resultado? E outra coisa aqui,
ela teve uma melhora de sentar e levantar também. Capacidade cardiovascular melhorou 20%, flexibilidade 200% na perna direita, 100% na esquerda. Parabéns, Cicrana. Aí vai lá e elogia ela do laudo. Recomendações. Manter o nível de atividade física diária, descer, subir escada, se movimentar, onde você vai trabalhar lá na sua rampa do seu trabalho. Mantém você, tanto que a gente tinha uma meta dela subir essa rampa sem apoiar em nenhum lugar. Olha o desafio para ela. A gamificação de você criar uma meta para ela atingir. Outro ponto importante, manter também, aqui ó, reduzir a permanência do tempo sentado, até porque ela treinava só 2 vezes na semana, melhorar a força, flexibilidade e também a questão das atividades do dia a dia, manter isso. E depois, controle de peso pelo corticoide. Então nota que o treino do dia a dia dela era até mais importante do que o treino que a gente passava para ela. Aí você tem um processo de destreinamento, você faz um novo laudo. Esse laudo aqui até acho que é meio pesado. O dia a dia dela era o quê? Era o mais importante. Não, ela tinha empregado em casa, ela arrumava a casa, ela trabalhava. Ela ficava sentada 6 horas só, entendeu? Reabilitou ela totalmente. Exatamente. Então, quanto mais a gente treinava ela, mais ela treinava. E aí tem uma particularidade interessante que acontece muito e vocês prestem atenção. Você chega um paciente e tem uma capacidade funcional baixa. Aí você começa a treinar ele. Então, em um caso de um paciente específico, ela chega lá segunda-feira sempre quebrada. Quebrada. Aí eu falei, o que você fez no final? Não, ontem eu fui pro shopping. E sábado? Arrumei a casa. Aí você fala, tudo bem. Aí eu pergunto, quantos passos você deu? Não sei. Aí você pega um pedômetro e dá pra pessoa. Aí quando você for de novo, você me fala, a pessoa dá 10 mil passos no sábado e fica 3 horas arrumando gaveta em casa. Então ela fez um Ironman no sábado e uma maratona no domingo. Aí ela chega na sua aula segunda quebrada da vida, só que você não tem noção disso. E agora vem a pergunta para vocês. Por que ela está dando 10 mil passos? Por que ela voltou a arrumar a casa dela? Por quê? Porque ela está fortalecida. Você está preparando ela para o dia a dia ser mais ativo, que esse é o objetivo mais importante do seu projeto. Só que ao mesmo tempo, o excesso de treino, que é o treinamento concorrente diário. Sim. Anota aí que isso é conceito novo nos livros de fisiologia. Treinamento concorrente diário, porque o próprio dia a dia é concorrente do treinamento dela. Ela se prejudica pelo excesso de atividade. Então, se ela continuar sábado e domingo puxando muito, ela podia se machucar, ela podia não treinar. Então, você tem que segurar no dia a dia. E veja a importância de você mapear o dia a dia do aluno. Aquilo que você fez, Stella, hoje. O que você faz? Como é que você faz? Ah, não, eu só faço um almoço na minha casa. Ah, eu só faço um supermercado. Então você ter um mapeamento geral de vida dele para ele poder, para saber se ele está aumentando ou diminuindo essas atividades, que vão prejudicar ou ajudar ele também. E aqui no destreinamento, a gente faz um laudo contrário, onde mostra, por exemplo, uma piora dos marcadores inflamatórios, piora de 12% no time up and go, piora de 25% da flexibilidade, da força. Então esse laudo aqui a gente pegou pesado mostrando o destreinamento. E aí a gente passa isso para o médico. Automaticamente volta para você todo o resultado disso. Então você tem que mandar para o paciente com cópia para o médico. Sempre tudo que você faz. Esse é o segredo para você ter. E qual é o grande ponto? Laudo. Mapeamento do que é e a conduta a ser feita. Nesse primeiro momento, melhorar a força muscular, reduzir o déficit de força de preensão manual, de direita para a esquerda, e redução da adiposidade. Então você coloca já a conduta. Até aqui você não prescreveu, você não passou nada. Você diagnosticou. Primeira etapa, tá? Então, de forma geral, o que a gente pode dizer por aqui, né? Por essa doença? Ela tem essa característica de redução de força, que automaticamente tudo que a pessoa faz, ela sente dor, e ela vai diminuindo a capacidade funcional do dia a dia. No caso dessa paciente, já teve outras, nós medimos tudo isso e ela tinha uma particularidade, ela tinha uma cabeça muito boa. E foi nessa paciente que surgiu aquilo que eu falei para vocês. A gente avaliou, a mente dela deu tipo uns 90%, e o físico dela deu uns 50%. E ela foi embora
quando a gente atende outra paciente, chega uma pessoa bonita, sarada, né? Tipo aquele biotipo, né? Daquela menina perfeita. Onde ela tem um físico alto, só que a mente dela deu o contrário da outra. E foi a primeira vez nessa consulta que a gente teve o primeiro relato de pensamentos suicidas. Lá na internet tem um transplante de uma lesma lá, podia fazer um transplante de cérebro de uma lesma para outra. Não. Quem sabe a gente treina isso para a próxima vida. Mas o que a gente tem que perceber? Que quando você tem um caso de uma paciente com uma doença desse nível, de gravidade, e ela tem uma mente boa, aí chega uma pessoa que fisicamente, que todo mundo vê, para a pessoa passa e fala, nossa, coitada. Que ela tá lá, não consegue andar e tal. Aí olha para outra, nossa, que maravilha. Aí a pergunta é, quem é quem? E aí nessa situação foi a primeira vez que a gente se deparou. E foi um choque de realidade. Então daí então a gente começou a ter mais casos assim, até porque a gente começava a medir. E no caso dessa paciente, ela ficou treinando um bom tempo com a gente, ela parou por algumas questões e me parece que hoje ela está na cadeira de roda. Ela caiu, algumas coisas. Então ela vem num processo agora de degeneração. Não sei se a gente consegue resgatá-la novamente. Mas eu acharia interessante, já que eu estou aqui, né, nesse momento, eu imaginei um de vocês adotarem ela. Porque além de ser uma pessoa fantástica, eu sempre tenho saudade dela, saber como ela tá. Eu fiquei imaginando assim, Márcia, vai ter um aluno meu que vai te ligar. Ele vai te adotar. Aí você chegar lá e fazer o check-up com ela, ver como ela tá. E é uma pessoa bem legal, ela mora até na Asa Norte. É aquela pessoa que você prescreve. E tem uma particularidade interessante dela, que ela fazia teste de VO2 com um cardiologista e sempre dava baixo. E ela fez 6 minutos de caminhada, dava baixo. E aí tem um teste, chama teste de marcha estacionária, que é você pega uma cordinha com a altura da patela e da crista ilíaca, e aí você bota no meio e coloca a cordinha. E aí ela começava a fazer o teste. E toda vez que ela fazia o teste, ela ia bem no teste. A gente ficava feliz, porque o problema dela era a marcha, mas ela não tinha problema de flexão de quadril. Aí eu falei, cara, essa aqui vai ser legal. Eu peguei e falei, eu tô viajando, vou ficar 10 dias fora. Eu peguei o elástico assim, né? Aí peguei, tudo bem, toma aqui pra você, sua esteira. Leva a sua esteira pra viagem. Ela, esteira? Sua esteira. O que eu vou fazer? Você vai prender esse elástico em 2 lugares e aí você vai pegar no final do dia e aí começa. Aí o que você faz? Faz um minutinho de aquecimento, 15 segundinhos acelerado, um minutinho mais fraco. Aí ela começou a fazer. Ela chegou a fazer quase 15 minutos desse tipo de exercício. E é puxado. Vocês vão ver quando faz o marcha estacionária. Você chegou, lembra que ela aumenta o batimento bem. Então assim, ela começou a sentir bem. Automaticamente melhorou também a marcha dela. Então era uma fase que vocês percebem claramente que foi descoberta tanto para ela quanto para mim e que praticamente tudo que eu falei para vocês, nenhum artigo estava escrito. Mas como que o senhor percebeu? O senhor percebeu que se ela fizesse isso diariamente, ela iria melhorar? Sim, porque ela só treinava 2 vezes. Até pela questão da mobilidade, do dia a dia. Então a gente percebeu que a gente tinha que incrementar rotina.